esse sistema, né? Só que eles tinham um problema com a questão do índio, porque o índio não se adaptou muito bem com esse sistema de escravização. Uma que eles já conheciam as terras, né? Eles causavam muitas revoltas, boa parte dos índios morriam porque eles não tinham defesas contra as doenças que os portugueses tinham, e não tinham também a questão do abastecimento, né? Supondo que os engenhos eles começaram a crescer e precisavam muito de mão de obra, precisariam de vários outros índios, então eles tinham um problema com o abastecimento com os índios também. E houve também a tentativa de catequização dos índios, né, que inviabilizava a corte também, toda aquela questão católica, né, do cristianismo, inviabilizando a questão da escravização dos índios. Os portugueses eles já conheciam, tendo esse problema com relação à mão de obra, né, já que eles estavam expandindo, os portugueses eles já conheciam a questão da mão de obra dos negros em outras ilhas, né, na Madeira aqui, e também na África. Então, eles já tinham um conhecimento de outro tipo de mão de obra. Por conta da procura dos cativos, e os portugueses também começaram a espalhar, né, a traficar, começou o aumento de procura por cativos. Esse comércio de cativos escravizados no Atlântico Sul, ele se torna um negócio muito lucrativo e rentável para a coroa, né, para os portugueses. No século XVII, em busca de legalização econômica, os portugueses começam a ver o que eles poderiam fazer, eles teriam que arrumar alguma coisa para não perder as terras para as outras nações, que também queriam explorar. E aí teve uma sacada, que os portugueses eles já haviam começado o processo de açúcar nas ilhas do Atlântico, né? Tinha um outro produto também de terra, que era o trigo dentro da Europa, mas eles já tinham o abastecimento lá dentro, muito enraizado. E aí eles viram uma oportunidade na produção de açúcar para fazer no Brasil. A Corte de Portugal, eles adotam uma medida política de estruturação agrícola da terra brasileira, né, como já tinha dito. E quais os problemas que eles tinham? Problemas com a técnica de produção, a criação de mercado, financiamento e mão de obra. Problemas com as técnicas de produção, eles pegaram essas técnicas com os italianos. Os italianos tinham expertise na questão técnica e no modelo de mercado de abastecimento dentro da Europa. A criação de mercado e financiamento eles obtiveram através dos flamengos, basicamente sobre os holandeses, que vieram ajudar bastante, né? Os portugueses foram lá pegar com os flamengos, e a mão de obra, a grande solução, a grande sacada foi a partir da mão de obra dos negros escravizados, que já estava em alta, né, a utilização. Então, o sucesso da exploração agrícola da portuguesa, de Portugal no Brasil, se dá por conta desses fatores, né? Resolvendo esses problemas. Eles tinham problemas de técnica de produção, criação de mercado de financiamento de mão de obra, eles acabam tendo sucesso para ter domínio das terras. A importância econômica da mão de obra escravizada. A escravidão ela foi fundamental na formação do Brasil atual. A gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Teve uma migração forçada do início até o final da escravidão de aproximadamente 5 milhões de escravos, de negros, africanos, como escravizados. Colonização no século XVI, ela estava ligada à cultura açucareira. E a criatória ela era bem pouco expressiva, né? Ela estava mais conectada com a atividade açucareira dos engenhos. As pequenas propriedades, em grandes fazendas de gado, no comércio, na navegação de cabotagem, que é o transporte dentro do país de portos, na produção artesanal, essas coisas manuais, em fretes urbanos, na venda como ambulantes e em outros setores, onde os negros começaram a ser utilizados a princípio. Né? Nas grandes propriedades, que eram os grandes latifundiários do período, os negros eles eram usados basicamente em plantations, que são as grandes fazendas de plantações de cana-de-açúcar, de
cana, né, para a produção de açúcar. Depois, um pouco mais para frente, começa a ser desenvolvida a plantação de café e logo em seguida, também, mais ou menos no meio, a mineração, que é a exploração das minas. Os africanos indígenas, eles foram muito importantes, né, por desbravarem as matas, erguerem as cidades, os portos, atravessarem os rios, abrirem estradas e conduzirem os locais mais remotos do território. O intercâmbio entre as cidades, entre o interior e as cidades litorâneas, né? À medida que começa a expandir, começa a crescer, antes era litoral, eles começam a avançar. Então os negros foram importantes para criar todo esse processo de estrada, né? E adentrar para o meio do país. Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, os cativos estavam ligados basicamente às tarefas contínuas de construção de açudes, tanques, represas, córregos, para facilitar a extração do ouro. Em 1860, por exemplo, uma companhia inglesa de mineração, chamada de São João, ela usava cerca de 1.700 cativos negros. A maior parte deles eram alugados. Ele tinha um mercado, inclusive, de alugar negros. Né? Rio Grande do Sul, por exemplo, era muito forte a questão da criação do pastoreio do gado, produção de charques, abate de gado, o corte e armazenamento de carne e de couro. Agora a gente vai para a segunda parte do segundo artigo, né? Então a gente viu até aqui quais foram os motivos que levaram até a utilização da mão de obra do primeiro escravo. Agora a gente vai ver como é que esse mercado foi se formando desde o início até o final, basicamente entre 1550 a 1888. Então, eventual a formação dos negros escravos, né, pelo mercado de negros escravos. Ela foi eventual nas 2 primeiras décadas. Então, começou o processo de exploração das terras aqui no Brasil. Então, na medida que vai avançando, o sistema de geração de trabalho, da forma como se tinha um trabalho e era exercido dentro do Brasil, ele vai sendo formado dentro do próprio país, naquele mesmo contexto, né? Ele sendo dentro das feitorias e das primeiras povoações superdanatárias. São as pessoas importantes que tinham uma ligação com a coroa e que ganhavam terra no Brasil para fazer exploração e iniciar um negócio também. A importação sistemática, o uso sistemático dos negros começa ali a partir de 1540, aproximadamente. O açúcar foi o primeiro produto agroindustrial especialmente criado no contexto de ser utilizado no mercado internacional do mundo moderno. O cativeiro, os cativos, eles vinham aí, em primeira instância, da Senegâmbia, eu havia colocado ali, os negros de Guiné, e depois, mais para o final da escravidão, quando a Inglaterra começa a atuar no sentido de coibir os traficantes, eles passam a contornar a costa oriental da África, pegando os povos originários ali, conhecidos como os negros de Moçambique. Então, a coroa portuguesa também, ela cria uma tentativa de regulamentar atividades negreiros, né, tendo condições melhores, proibindo superlotações, colocando médicos negros para cuidar dos outros negros, mas coisas que foram, segundo a literatura, foi totalmente ignorado, né? Não era levado a sério, não tinha muito controle. Como eu havia falado também anteriormente de forma prévia, a Bíblia estimava os negros nesse período, nesse trânsito, né, de sair da África, se deslocar, chegar até a mercadoria até o Brasil, era de 20% e chegava até 50%. Em algumas ocasiões até um pouco mais. A febre amarela era um dos principais motivos das doenças internas, que os negros, quando eles começavam a entrar em contato com os portugueses. O escorbuto também era uma doença muito temida, né? Era o chamado mal de Luanda, que é uma deficiência profunda que os negros tinham com vitamina C, por conta da má alimentação, pouca água e as condições, enfim, que eles se colocavam lá dentro, né? E, como um dos motivos da perda, por conta do terror que os negros passavam nessa experiência, que
não dá nem para se imaginar, uma boa parte também se suicidava, se jogava em alto mar, onde tinha oportunidade, né, de se lançar. O tráfico no transatlântico, como ele é colocado, ele promoveu aí, o povoamento responsável pelo povoamento do Brasil. Havia também a política da metrópole portuguesa de misturar os negros de regiões diferentes, considerando que se os negros falassem a mesma língua, eles poderiam se articular e criar rebeliões, revoltas, né? Então, quando você mistura os negros de línguas diferentes, culturas diferentes, você dificulta, né? Após o desembarque, quando os negros chegavam aqui, no Brasil, eles passavam pela triagem, eles eram contados por sexo, também as crias, quando a mãe vinha com a criança, né? Era recolhido os impostos de crianças com mais de 3 anos de idade, era feita a limpeza, geralmente os negros que faziam a própria limpeza dos outros negros, cortando, dando banho, isso aqui o professor colocou, né, a questão da engorda, né, que nem sempre acontecia, mas como ele chegava muito debilitado, colocavam um alimento para o negro ganhar um pouco mais de corpo para poder fazer a revenda. Em alguns casos eles eram vacinados, né? Feito tudo isso, processo de limpeza, imposto, quando eles estavam mais ou menos preparados, era feito o leilão, onde eles eram separados, depois, se sobrasse alguma coisa, era feita a distribuição desses negros. Valongo, ele foi um ponto importante de receptor de negros do período, foi no Rio de Janeiro, né? No final do século XIX. Né? Estima-se ali que houve desembarque de 500 mil cativos. E no Valongo, próximo ao Valongo, tinha um cemitério exclusivo para negros, porque muito negro morria quando chegava. Ele chegava muito debilitado, muito doente.